O Estado nunca ocupou de verdade as áreas que alega lhe pertencer, mas ele cria dificuldades para as pessoas terem um imóvel. Por fim, usa o papo furado de função social da terra para nos escravizar. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A diferença entre os outros animais e o ser humano é que este pode solucionar conflitos pela civilidade, isto é, pela argumentação. Os animais, no geral, solucionam conflitos pela violência. O ser humano, ao contrário, teve que estipular regras de relacionamento, pois agressão sexual significa a invasão da propriedade privada, o corpo, sem o consentimento da vítima. O mercado é a solução humana das disputas, porque busca a transferência racional da propriedade privada. O Estado não se preocupa com a questão básica do consentimento. Em vista disso, o Estado não é racional, mas sim agressivo, cuja função é solucionar a concorrência dos indivíduos. A mentalidade estatista moderna é a de que a propriedade privada é relativa e tem que cumprir uma determinada função social. Quando alguém fala em interesse da sociedade, está cometendo um grande equívoco. A sociedade não é um coletivo que tem um interesse único, é um grupo de indivíduos que perseguem objetivos diferentes. O político que fala em interesse da sociedade está, na verdade, falando do interesse de um grupo corporativista dentro dessa sociedade. Então, a suposta função social da propriedade privada é, além de arbitrária, uma invasão do Estado ao domínio individual. O Estado se arroga dono de todas as propriedades e nos infunde a mera sensação de posse. Primeiro, ele delimita uma área territorial que disse ser dele. São as terras devolutas, as áreas públicas, que são de todos, mas não são de ninguém, e sim do Estado. As terras indígenas e as áreas militares. Em seguida, ele programa a ilusão de que a pessoa só pode ter um lote graças ao Estado tê-lo legitimado. Somos condicionados a crer que se não fosse o Estado para regulamentar o uso racional do solo, ninguém conseguiria ter nem mesmo um buraco para a sepultura. Ignorando por completo o justnaturalismo lockeano da ocupação original, o Estado ocupou as terras devolutas, sem de fato ocupá-las, sem fazer uso delas, sem delimitá-las na prática, a não ser no papel. E quem é o Estado? É um reduzido grupo de burocratas engomadinhos e militares idosos com salários nababescos, que com o uso da força acham que são donos de todas essas terras. Quem ocupar uma área pública sem permissão torna-se um criminoso, um grileiro, um invasor. A boiada humana só pode comprar os currais que o rei do gado permitir, desde que ele pague uma série de pedágios, alvará, habite, IPTU, registro em cartório, etc. É óbvio que pessoas pobres não terão como adquirir lotes oficiais e acabarão invadindo locais públicos, ou então dependerão de programas sociais de políticos, os quais entregarão, de graça, casas populares para as massas. Os parasitas do Estado ganharão votos por conta disso, mas é bom lembrar que o dinheiro que financia esses programas governamentais é expropriado, via impostos, de pessoas produtivas que tiveram agora sua renda diminuída. O Estado finge que você será dono do seu próprio terreno, mas a realidade é que ele faz você arcar com todo o custo de aquisição, manutenção, desvalorização e invasão da propriedade. Porém, parte dos lucros obtidos pelo risco que você correu são do Estado. Se você vender seu imóvel, ele te cobrará 15% em cima da valorização. E quem comprar o imóvel pagará o ITBI, Imposto sobre a Transferência do Bem, pois afinal o Estado é o dono sem ser de todos os imóveis. Duas pessoas só transferem um imóvel se tiverem a bênção do papai Estado. E se um pai de família deixar uma casa como herança, o Estado vai cobrar um valor significativo da transferência dela aos herdeiros. E se você alugar seu imóvel para um terceiro, o Estado tomará para si cerca de 27% do valor desse aluguel. Não bastando, enquanto ocuparmos o nosso lote, teremos que pagar IPTU todo ano, que é o mesmo que um aluguel oculto do lote.
Qual a justificativa de um IPTU, se afinal já adquirimos a propriedade? Os valores da propriedade são invertidos na lógica do Estado. É como se ninguém fosse dono de nada, mas apenas inquilino ou posseiro. O Estado só nos cobra mais porque, no fundo, está abatendo desse aluguel os custos que a gente tem para manter e proteger o imóvel. A você cabe apenas cuidar da casa, mantê-la sob as diretrizes da administração e arcar com a depreciação. O mesmo raciocínio pode ser estendido ao IPVA, que não passa de um aluguel disfarçado do veículo. É como se o Estado fosse o dono de toda a frota de carros do país. Uma pessoa que tem um automóvel há 10 anos terá pago ao Estado cerca de 15% do valor de compra original desse. Ora, se o veículo é um patrimônio privado adquirido pelos frutos do trabalho, o que dá direito ao Estado cobrar 15% a mais? A empresa que produziu o veículo correu risco e teve custos para conseguir lucro sobre a venda desse, mas o Estado lucrou, ou seja, extorquiu, 15% em cima de cada veículo, cobrou o IPI, que é o Imposto de Produção Industrial, durante a fabricação do bem. Cobrou ICMS, ou Imposto de Venda da Mercadoria, em cascata a cada vez que ele foi vendido da montadora para a loja e desta para o indivíduo. Cobrou também a taxa de transferência, o emplacamento e a vistoria. O Estado, sem fazer nada, lucrou muito mais que o empresário que fabricou o carro, que o engenheiro que estudou para melhorar a tecnologia, que o trabalhador que o vendeu. É um absurdo completo a total relativização da propriedade privada. No tocante ao Imposto de Produção Industrial, ou IPI, é como se o Estado dissesse assim: eu deixei você usar minha terra, minha água e meu ar. Tudo é meu, é o interesse da nação. Graças à minha benevolência e não apenas à sua inteligência, é que foi possível você produzir uma invenção. Por isso, pague-me o meu quinhão pela sua produção industrial. A tal função social da propriedade privada também é usada no Estado brasileiro para interferência na proteção ambiental. Os agricultores são forçados pelo Código Florestal a imobilizar pelo menos 20% dos seus imóveis rurais em prol do meio ambiente. A partir de 2012, o novo Código Florestal passou a exigir o Cadastro Ambiental Rural, ou CAR. Sob a ameaça do governo de os produtores agrícolas perderem a propriedade, 5 milhões de agricultores, rancheiros e fazendeiros tiveram que fazer o CAR às suas expensas. Do contrário, não conseguiriam vender suas propriedades, nem pegar empréstimos e financiamentos rurais. Um profissional teria que visitar a fazenda e georreferenciar com imagens de satélites as áreas usadas e as que estão preservadas. Muitas das propriedades nem energia elétrica tinham, nem tampouco computadores para baixar uma imagem de satélite. O homem do campo teve que se virar com empresas de georreferenciamento que abusaram das cobranças e se aproveitaram da demanda criada de forma artificial pelo Estado. O Código Florestal exige que, se no imóvel rural houver área de proteção permanente, ou APP, então o proprietário terá que restaurá-la ou protegê-la. Se a APP estiver desmatada, ele terá um passivo ambiental quando vender a propriedade. Além da APP, o proprietário tem que ter 20% de reserva legal se a propriedade estiver no bioma cerrado e 35% se estiver na Amazônia legal. Hoje, no Brasil, existem mais de 218 milhões de hectares de APPs, totalizando 50% da área dos imóveis rurais e 25,6% do território nacional. Ou seja, o Estado, dizendo defender o meio ambiente, possui metade das propriedades privadas dos agricultores que colocam comida na nossa mesa. É bom lembrar que enorme parte dos impostos que custeiam a gigante máquina estatal e os salários nababescos de juízes e políticos originam-se do agronegócio. Por que despojar parte dos imóveis rurais de pessoas que aumentam o PIB, produzem nossos alimentos e correm riscos no campo? Qual é a profissão que dedica metade do seu tempo e espaço ao meio ambiente? Você daria metade do aluguel de uma casa sua para alguma unidade de conservação? O riquinho num casarão na cidade tira metade de seu terreno para plantar uma pequena floresta nativa? O médico reserva 1/4 do dinheiro de uma consulta para doá-la ao meio ambiente?
Simplesmente, 25,6% do território nacional é área de APP, que está sendo conservada pelos produtores rurais a um custo zero para o Estado. As cidades grandes são responsáveis pela maior parte da demanda de alimentos e geram uma enorme pegada ecológica de lixo, sujeira, desmatamento, poluição atmosférica e emissão de gás carbônico. Apesar disso, o agricultor é o mais expropriado pelo Estado e é acusado de degradar o meio ambiente, como se não fosse de seu interesse manter os rios funcionando e animais polinizando as plantas. A privatização do campo no longo prazo resolveria os problemas ambientais. Comitês de bacias hidrográficas, por exemplo, deveriam se transformar em empresas de gerenciamento. O meio ambiente tem que sair das garras do Estado. Tem espaço econômico para todos, do produtor ao preservador ambiental, da fazenda de soja ao reduto de ecoturismo. Obrigada por sua audiência! Este artigo foi sugerido e escrito por Rods, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha para não perder os próximos vídeos. Se você quiser contribuir com o canal, sugerir uma pauta ou até escrever um artigo, vá ao nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!